Bernardo, já não falava contigo desde sábado passado, ali no Fórum Lisboa, quando tivemos com os prémios curtas. O que é que achaste dos vencedores, Bernardo? Acertaste em Olha, muitos das acertei tuas em escolhas. por acaso não correu mal, ainda que melhor filme, lá Hã? está, me tenha apanhado desprevenido. Já sabia que ia ganhar, mas mesmo em termos do ambiente, da cerimónia, eu penso Uhum. que as pessoas foram apanhadas desprevenidas com a vitória do Umbral, até porque não tinha ganho nada até Exato, ao fim da cerimónia, não é? E no final, não foram desconsolados para casa. exato. Mas olha, lá está, as surpresas também não é só nos Oscars, não é? É até e nos outros prémios todos, não é? E assim, vocês aí votaram, eu não tenho nada a ver com isso, É verdade, é mas nossa. mas tiveste muitas das tuas escolhas em primeiro lugar, não é? Portanto, a ganhar, não Sim, foi sim, também? sim. Sim, E se inclusive queres melhor revelar ou não? animação. Queres que venham atrás de Não, ti ou não? não, uma delas revelei durante a apresentação do prémio, Verdade. de melhor banda sonora, né, que foi para o Percebes, Uhum, que eu tanto em termos de melhor animação como banda sonora, penso que foi o filme mais bem conseguido. Portanto ganhar, alegrou-me que os meus colegas de júri tivessem partilhado o entusiasmo que eu tive pelo filme. Uma curta que fica connosco, muito expressiva, quer visualmente como em termos daquilo que ouvimos, que nos convoca a pensar, naquilo que são alguns dos problemas dos algarvios e, portanto, aqui uhum. percebes como metáfora Sim, o bichinho do mar, que se cola, que resiste, que se mantém, apesar exatamente. das transformações da região algarvia, penso que funciona muito, muito bem. O que também funciona muito bem foi, de facto, a cerimónia dos prémios curtas, portanto, a terceira edição, estamos cada vez a crescer mais e, portanto, André, Verdade. meus parabéns por toda a organização. Tu muitas vezes Ora é tens essa. os créditos connosco do júri e nós damos os nossos 2 tostões, mas és sem dúvida tu que catapultas o projeto. Nós simplesmente não é coisa pouca, mas Pois, exato. simplesmente vemos os filmes, avaliamos e estamos contigo E a nas da decisões. altura entre vocês, podem contar essas coisas cá para fora, não é? Andam à porrada, prometem fight lá fora, coisas dessas, não é, Bernardo? É assim, eu penso que se o júri se manter mais ou menos estável, sessão após sessão, não é? Ano Exato, após ano a ano, ano. vai ser curioso perceber se vamos continuar a desentender-nos, Hã? como acontece, ou se começamos a formular gostos cinematográficos parecidos. Eu É. penso que isso não vai acontecer. É, também acho que não. E é bom que tenha assim muita saúde. Acho também, lá está, foi uma cerimónia muito boa, muito positiva, com algumas surpresas, acho que também faz parte. Mas lá está, os filmes que ganharam, como percebes, Cora, Era uma vez no Apocalipse, Umbral, Procedimento, que também ganhou a melhor Melhor atriz, atriz. o A Tona d'Água. Olha, só mostra exatamente que há muitas curtas e muitas que ficaram de fora, até mesmo das nomeações, e que poderiam Uhum. ter sido É nomeadas, também pena. foi ali uma luta, exatamente, e portanto estamos a produzir muita coisa boa em curtas-metragens. E já sabem, se quiserem que o Bernardo veja mais curtas, mais filmes portugueses ou não, têm que comprar um galão, é um galão, não é, Hum, Bernardo? Gostas É um mais, não galão, é? porque eu depois É um galão. tenho que dividir Ah, contigo e, portanto, se for um café, fica curto. pois é, tem que ser um galão cheio, não é? Portanto, Um tipo, ou galão então um cheio. café americano, aqueles copos que eles fazem muito E alto. é bem. Isso é Sim, que é, pois ter tipo aquilo é um líquido, litro de café, não é? mas é negro, não é muito agradável. Eu gosto ali de uma certa espessura, de um certo aroma. Agora aquele café, É. pá, cevada, ponham-me isso Pois, longe. exato, longe de mim. Mas pronto, isto é por causa do Buy Me a Coffee ou Compra-me um Café, que é uma plataforma que nós já estamos lá, o podcast Freire Marcos do Cinema está lá, tem o link aqui na descrição do episódio, e se quiserem doar, apoiar este podcast com qualquer montante, estejam à vontade, e é a plataforma Buy Me a Coffee, e que eu e o Bernardo, obviamente, agradecemos bastante. E também não se esqueçam de, aproveitando desde já aqui estes recados, para nos enviarem opiniões sobre os filmes. No episódio passado tivemos aqui a opinião do Jorge, que nos enviou de Lisboa, sobre 2 filmes que estavam até no top 10 da bilheteira, que também já vamos lá mais à frente ver
que é que aconteceu no fim de semana passado, mas pronto, podem nos enviar para correspondência@freiremarques no cinema.pt ou para as nossas redes sociais, também está aqui tudo na descrição. E Bernardo, esta semana, portanto, também haverão certamente muitas estreias, mas ouvi dizer que havia aí uma certa situação com uns certos Beatles e uns certos filmes que vêm aí. Quer explorar isso, Bernardo? É verdade, consta que o realizador Sam Mendes anunciou que vai realizar aqui uma quadrologia de filmes sobre os Beatles para estrear ali entre 2027 e 2028. Ele apelida a isto a Four Film Cinematic Event. E aquilo que me escandalizou nem foi esta aventura cinematográfica, parece-me aqui bastante ambicioso. Será um filme por cada elemento dos Beatles. O que me Uhum, estranhou, o que me causou aqui uma certa inquietude uhum, foi o casting ter sido também revelado. E estamos a falar dos atores Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Keane e Barry Keoghan. uhum. Eu, quando olho para este elenco, não vejo os Beatles. E é curioso que ainda há pouco tempo comentei tanto uma biografia do manager dos Beatles Dos como Beatles. um comentário sobre os Beatles, que podem ver na Disney Plus. Uhum, E quando olho para tanto os Beatles reais como os atores que figuraram no filme dramatizado, vejo-os com muito mais proximidade, tanto em termos de interpretação como de verosimilhança física, aos Beatles reais. E quando vejo estes atores, que são quatro nomes que estão a dar que falar, estão a dar Tom cartas no Fernandes, cinema sim, atual, sem dúvida, sim. há aqui uma oportunidade de trazer os Beatles de novo à ribalta, ou a levar uma nova geração de pessoas a conhecer os Beatles, mas não vejo grandes semelhanças físicas. Agora, isto foi revelado dia 1 de abril. Podia-se perfeitamente Exato, isso é ter mentira. uma grande brincadeira. E seria uma brincadeira louvável, atenção. Mas eu penso que não. Penso que isto de facto, dia 2 continuava a notícia no ar, não foi desmentida e por cá continuamos. Eu penso que não há aqui uma conciliação muito grande entre estes atores e os respectivos membros da banda. Mas Hã, pronto, isto é uma né? irritação que eu tenho. Agora, há aqui outro caso muito mais grave. O Uhum. casal de realizadores Betash Sanahe e Mariam Moghadam foram condenados pelo Tribunal Revolucionário Iraniano a 2 penas de prisão, uma de 14 meses por propaganda contra o regime e outra de 1 ano por produção de conteúdo obsceno. E o que é que significa este conteúdo obsceno? Exato. Significa o filme O Meu Bolo Favorito, que analisei no episódio 7, comentámos aqui E foi o teu filme da que semana, foi o meu exatamente. filme da semana, foi um dos melhores filmes do ano passado, portanto, Pois, fica aqui mais uma razão para, como ato de resistência ao autoritarismo religioso, irem procurar o meu bolo favorito. Por acaso não tenho a certeza se está disponível em alguma plataforma, mas certamente também não conseguirão sei. arranjar maneira de o ver. Os realizadores ficaram com uma pena suspensa por 5 anos, ou seja, não vão cumprir pena de prisão se não cometerem mais nenhum crime durante este Pois. período. Portanto, é um ato de tremenda intimidação por parte do regime iraniano e já há todo um eco, todo um coro internacional para que os Claro. realizadores sejam desprendidos desta pena. Eles já estavam proibidos de sair do país, mas aqui fica a nota de pesar e de resistência também que o cinema continua a fazer. Exato, exato. E mesmo até também com, olha, este caso que eu também não sabia, também estive aí, pronto, ocupado com toda a questão dos curtas, etcétera, mas também, pronto, aquela questão, por exemplo, do realizador do No Wonderland, não é? Que teve aquela situação Uhum, também em Israel, uhum. e todas essas tipos de situações são obviamente de lamentar, e a liberdade artística e criativa nunca tem lugar a violência, obviamente, ou a censura, não é? Seja ela de que for, a mim é completamente absurdo
esse tipo de situações, principalmente em obras que são obras artísticas, sejam filmes, em curtas, longas, músicas, obras de Música, arte, pintura, o que livros, seja, exatamente. O que mas é for, porque isso uma forma quanto muito popular de é, censura. exatamente, quanto muito abre as mentes das pessoas e mostra as opiniões diversas, concordes ou não, gostes ou não, e lá está, e não interessa o resto, é tudo subjetivo. Mas é Portanto, precisamente isso que eles querem exato, reprimir. Fica aqui a a tua nota de nota, pesar pois. de ambos. Ainda bem que eu não desconhecia, portanto não ia trazer esse assunto aqui, ainda bem que trouxeste, Bernardo. E pronto, e agora a seguir aqui a um curto recadito, o Bernardo vai falar então sobre as estreias aqui, desta semana, não é, Bernardo? Vamos a isso. Lembras-te quando as faturas das telecomunicações me tiravam o sono, Bernardo? Claro, até dizias que eram os teus demónios mensais. Pois, mas desta vez segui o teu conselho, contactei a conversas e e-mails e mudei de operadora. A sério? Eu aqui a recomendar-te filmes todas as semanas e é esse o conselho que segues? Sabes, é que ajudaram-me a poupar 20 € por mês. Agora Hum. até já posso ir mais vezes ao cinema e seguir os teus outros conselhos. Ah, olha, lá isso é verdade. O bilhete está cada vez mais caro e a cortar, que não seja no cinema. Então, mas como é que foi o processo com a conversas e e-mails? Então eles analisaram as minhas faturas e deram-me rapidamente um leque de opções com aconselhamento. Nem precisei me preocupar com as letras miudinhas ou taxas escondidas. Uau, excelente! Se também queres pôr fim aos sustos mensais e deixar mais dinheiro de lado para o cinema, envia a tua fatura para o e-mail geral@conversasemails.pt e descobre como poupar de forma simples e segura. Bernardo, agora se não dormir, só mesmo por causa daqueles filmes de terror que tu recomendas. Desta vez vem um clássico moderno, Dark Water, de Hideo Nakata. Terror melancólico e com uma atmosfera arrepiante. Os japoneses são tramados, obrigado. Esta continua a ser uma publicidade verídica, experimenta e deixa os teus sustos para os filmes. Se na semana passada tivemos aqui uma certa pausa na quantidade absurda de filmes a estrear, Mas mesmo assim eram muitos ainda. foram 6. Vá, vá. Esta semana temos mais um acerto de filmes interessante a chegar às salas, a começar com A Chegada, de Juan Sebastián Vázquez e Alejandro Royas, um drama espanhol Uhum. à entrada. Depois, aprovado por Bob Trevino, que é uma comédia dramática também, que tem à frente Barbie Ferreira. Depois, Drop, um thriller de Christopher Landon. Estou Aqui, um documentário, o único documentário a estrear esta semana. Não o Ainda Estou Aqui, o Exato. drama brasileiro, mas o Estou Aqui apenas. Depois, uma animação japonesa chamada Kaiju número 8, Missão de Reconhecimento. Ainda nas animações, O Rei dos Reis, de Yang Zheng-Hu, Uhum. também uma proposta dramática, bíblica, tem vozes como Oscar Isaac, Kenneth Branagh, Uma Thurman, portanto, um elenco interessante a dar voz a esta animação 3D. Uhum. Depois, O Amador, com Rami Malek e Lawrence Fishburne, provavelmente o filme aqui com um bocadinho mais de entusiasmo esta semana, que não tem propriamente um blockbuster a Exato. estrear. E depois, por fim, temos as 3 propostas que eu trago para cima da mesa esta semana, a estrear também. O Uhum. Silêncio de Julie, de Leonardo Van Gil, um drama sobre uma tenista. Depois, a estreia portuguesa Uhum. da semana, Sob a Chama da Candeia, de André Gil Mata. Vamos poder ouvir a conversa que tive com o Uhum. realizador daqui a nada. E por fim, Cão Preto, um drama de Guan Hu, que está a colher muitos elogios da crítica portuguesa. Muito bem, portanto, outra vez, outra mão cheia, mas pronto, já parece que se calhar está a acalmar essa onda de mais de 10 estreias ou 9. Na verdade, aqui esta semana temos 2 mãos cheias, 10 filmes. 2? Ah, ok, então estou eu errado. Mas efetivamente, pronto, continua a haver. Eu acho que se calhar isto já não para, ou pelo menos ali até ao verão, não sei. Veremos.
como é que isto continua, mas são realmente sempre muitas, muitas estreias. Isto é só em sala, não é? Não, nem, É não, só em sala. exatamente, e às Se vezes vamos ao também. streaming, fazemos um podcast só a anunciar o que estreia. Exatamente. Mas vamos então, vamos a isso. Queres começar por qual, Bernardo? Eu deixo-te escolher desta vez. Vamos até à China, vamos falar do Cão Preto, um filme que me entusiasmou bastante, bastante. É curioso porque no verão do ano passado tivemos um ótimo filme chinês chamado A Torre Sem Sombra. Hum, Já ouviste falar? Não, não. Um filme, desde já, que recomendo bastante, de um realizador chamado Zhang Lu. É um drama que eu considerei bastante absorvente e que ainda perdura na memória. É um filme bastante poético. E neste início de primavera tivemos então mais uma entrada, desta vez do realizador Guan Hu, que tem estado muito ativo na China, tanto a trabalhar no cinema como na televisão, só que não tem conseguido quebrar as fronteiras do país. Desta vez, penso que conseguiu, com Cão Preto, que Ok. arrebatou o prémio Un Certain Regard no Festival de Cannes de 2024. Desde então está a ser provavelmente aquele filme que vai projetar o Uhum. realizador internacionalmente. Porque a imprensa tem escrito elogios rasgados, o João Lopes dá 5 estrelas ao filme, o público Uhum. é unânime nos aplausos. A Inês Lourenço diz que este é um dos filmes a ir diretamente para a lista do ano e eu Nossa. acompanho aqui os elogios, os aplausos, os louvores dos colegas. Uhum. É um filme que começa com uma panorâmica do deserto Gobi, que é um deserto muito extenso que fica no norte da China e no sul da Mongólia. Uhum. E vivemos à distância uma pequena carrinha, apenas ouvimos o vento, até que de repente surge em grande velocidade uma matilha de cães vadios a descer uma encosta em direção à carrinha. E o condutor atrapalha-se com os cães e vemos sempre à distância a carrinha a captar. Ok. Não há feridos, mas fica o susto. E dentro da carrinha está Lang, que é interpretado por, assim, um Eddie Peng abatido. Ele acabou de sair da prisão e quer regressar à sua cidade natal. Uhum. É uma personalidade conhecida, ele no passado tocava numa banda, mas o alegado homicídio do sobrinho de um rufia Uhum. da zona tornou-o persona non grata. Chegado à cidade, ele fica encarregue de recolher cães vadios da rua com uma equipa antes dos Jogos Olímpicos de 2008. Uhum. E no processo ele captura um cão preto, que parece um galgo. É assim um cão longo, esguio, mas não tenho a certeza. Uhum. E cedo começa a estabelecer uma relação com o cão. Parece que formam um certo entendimento. E esta é, desde já, uma das estreias do ano por várias razões. Primeiro porque o realizador envolve-nos num cenário que é tão belo como austero. Há muitos planos gerais onde vemos uma cidade pré-industrial, com pouca população, e está rodeada de montes, de areia escura. É como se fosse um western chinês com um protagonista de poucas falas, mas expressivo, numa história sobre redenção e autodescoberta, com Uhum. paisagens de encher o olho. E o protagonista muitas vezes é uma figura pequena no meio daquela paisagem. Passo o Ele tamanho, né, daquilo. Uhum. exatamente, mas em vez de o protagonista andar a cavalo, anda de moto. Uhum. E depois o filme é também bastante cativante por causa da relação entre o Lang e o cão. Eles acabam por espelhar-se um pouco e por isso encontram-se um no outro. O mundo está constantemente a colocá-los de lado. Uhum. Portanto, o próprio cão procura no início do filme isolar-se e marca território e fica por ali isolado dos outros cães e o nosso protagonista também não tem propriamente muitos amigos. E ambos vivem num mundo onde, por exemplo, o zoo não tem dinheiro para alimentar os animais, muitos cidadãos fugiram à procura de novas oportunidades e, portanto, deixaram os seus cães ao abandono. Há uma certa ideia de transformação que nós sentimos com a vontade que existe em demolir prédios. É interessante
porque tipicamente os filmes que comentam sobre a relação entre humanos e animais agarram-se muito a lugares comuns e a um certo sentimentalismo barato. Mas, de uma forma subtil, este é bem capaz de ser o filme mais interessante sobre esta matéria desde o Wendy e Lucy, da Kelly Reichardt. Já Uhum. ouviste falar? Já, sim, senhor. Um Uhum. belíssimo filme, curtinho, sobre uma relação entre um cão Uhum. e uma rapariga. E eles acabam por ser tudo o que têm, não é? Acabam por viver um para o outro. E portanto, este Cão Preto é para mim uma das grandes estreias do ano. Uhum. Um filme a reter, a ver e rever, porque tem muito detalhe e nesta crítica não cabe Nhé. tudo o que gostaria de dizer sobre o filme, É um mas pouco como o que simplesmente estavas a dizer vão ver. do protagonista, não é? Que não Uhum. cabe no tamanho das paisagens, não é? Que estavas a dizer que o filme exibe. Isso é muito engraçado, mas pronto, já fiquei logo aqui já com o bichinho da curiosidade para ir ver o Cão Preto, né, aos cinemas, confesso. E outra, não sei se é recomendação ou não ainda, vamos ver, tan tan tan, mas é o filme português, portanto não vem do continente asiático, vem dali, não sei, talvez da Amadora, quem sabe, não sei onde é que foi filmado, mas São João da Madeira, olha, São João da Madeira, muito bem. exatamente, uma Portanto, coprodução entre exatamente, Portugal e França. pronto. Mas foi filmado cá, não é? Muito bem, sim Sim, senhor. sim, foi rodado cá Acho muito e bem, né? se o Cão Preto é cinema lento, Uhum, aqui estamos também, no mesmo terreno, certamente num polo mais extremo da coisa. exato. Portanto, é o filme Sob a Chama da Candeia, mas antes, ouvir aqui então a entrevista que tu tiveste, não é? Com o realizador, André Gilmata. André Gilmata, obrigado pela disponibilidade para conversarmos sobre o teu novo drama, já premiado em Sevilha, chamado Sob a Chama da Candeia, coprodução luso-francesa, que estreou no DOC Lisboa em 2024 e chega hoje ao circuito comercial. Como é que estás, André? Boa tarde. Ontem foi a estreia em França, hoje é a estreia em Portugal e até um momento realmente especial, né, de partilhar com o público. Eu sinto que nos festivais, por vezes, o público não é realmente um público generalista, que é Uhum. ligeiramente um público mais específico e estou muito também curioso e ansioso para saber um bocadinho, para entender a reação. Muito bem, muito bem. Esta é uma produção extremamente pessoal, um pouco no estilo que já nos tens habituado. No entanto, eu penso que este tem particularidades que o tornam bastante íntimo, não é? O filme foi rodado em São João da Madeira, em tua casa, é inspirado na história da tua avó Alzira e na empregada da família, a Beatriz, que, como era órfã, vivia em vossa casa e, portanto, cresceste num ambiente muito marcado por silêncios, não é? E também por um certo peso do patriarcado. Escrever e realizar este filme foi uma jornada tão estética como emotiva, imagino. Sim, eu tinha realmente uma vontade grande de tentar passar um pouco da vida destas duas mulheres que quando eu era miúdo, para e acho que durante toda a vida depois mantive um bocadinho isso, mas quando era miúdo eu realmente elas eram as 2 como eu não tinha muita noção se uma era a minha avó e outra, não era, mas realmente foram 2 avós que eu tive a sorte de ter realmente e queria passar um bocadinho desse sentimento, dessas memórias e realmente acho que só se construísse realmente uma forma, ou se realmente de uma forma estética eu conseguisse transmitir isso, é que achei que conseguiria chegar às memórias e ao passado também do próprio espectador, portanto, de forma que não se tornasse
ou esse intimismo que pode ter o filme por ser filmado na casa da minha avó, onde eu vivi, pronto, o filme é todo ele construído realmente de memórias, né? E esse lado, creio que por vezes é difícil de nós, às vezes, revivermos algumas coisas e tentarmos passá-las para o cinema, mas tinha essa vontade, não é, que o filme também chegasse à memória dos outros, de quem o visse, não é? Ou seja, esse lado estético através do cinema, acho que era a única forma que eu me permitia de contar um bocadinho estas vivências, né? E estas memórias. Bem, muito bem. Sabes que quando estava a ver o filme foi inevitável para mim lembrar-me daquele formalismo de um filme como, por exemplo, A Minha Avó, Trolototó, da Catarina Ruivo, que também procura recriar o mundo da sua avó. Mas o que me vinha mesmo à memória era sobretudo O Espelho, do Andrei Tarkovsky. Pelos aspectos autobiográficos, pela construção da narrativa através da memória, como estavas a referir, por não ser contada de maneira linear e por este gesto muito específico de esculpir com a câmara. Qual é a tua relação com este cinema mais espiritual, se quisermos, e como é que foi o processo de contar a história neste registro? Provavelmente para ti não faria sentido contar em mais nenhum. Sim, não tinha realmente a vontade, ou não creio que se criasse um género de biópico, ou um filme típico da reconstituição, não é? De uma vida, ou algo assim. Tudo muito Era, ordenado, não é? não era muito a minha intenção, porque acho que poderia cair num vazio, numa espécie de eu próprio não me sentir bem com aquilo que estava a fazer, né? Portanto, a relação com esse cinema, portanto, que se pode dizer mais espiritual, eu acho que a arte em si, eu acho que ela tem uma presença muito forte na espiritualidade, não é? Acho que é aquilo pelo qual a arte também ou tem a função, acho eu, da arte é um bocadinho essa, de nos relacionarmos com algo interior, não é? E tentar expressar esse interior através neste caso, do cinema, não é? Não creio que seja só ou relacionado, não é só com o cinema, mas acho que é mais amplo a todas as outras artes, e acho, não sei se o consegui, mas tento buscar isso ou procurar isso, porque realmente é um lado que me interessa muito, também de uma certa forma, é uma forma de me apaziguar de certa forma com certas questões do meu próprio passado, e que muitas vezes se torna difícil nas nossas vidas nós conseguirmos relacionar com. E creio que, portanto, é evidente que tanto Tarkovsky como outros realizadores realmente acho que imprimiram muito isso no cinema. São referências que obviamente eu tenho, não é? Com as devidas acho que sei onde estou, e não sou não é não é uma tentativa nem de imitar, nem de seguir ou procurar o meu caminho, não é? Obviamente que as referências são, não consigo largar delas da mesma forma como Claro. largar das próprias pessoas com quem convivi ou vivi durante a minha vida, mas faz parte do meu ser. Muito bem, muito bem. Então concordas com a afirmação de que a arte pode ser terapêutica, de certa maneira? Eu não diria terapêutica no sentido em que eu acho que a terapia é uma outra questão, né? Mas Terapia no sentido de apaziguamento, como sim, estavas a comentar. acho que sim, acho que é nos livros, na música, nas pinturas que de certa forma nós conseguimos se calhar
encontrar algo de nós que está ali também, que não é que nos responda diretamente a perguntas que nós temos, não é? Mas que pelo menos acho que há o poder haver uma partilha desses lugares, dessas questões que são, creio que universais, acho eu, Uhum. sim, pelo menos acho que nos faz sentir que não estamos tão sós no fundo, não é? Ou seja, ao ler um livro, eu acho que quando ele realmente nos toca e nós deixamos de estar, ou pelo menos eu sinto-me menos só, ou menos, Uhum, não é? uhum. Entendo, entendo. Muito bem, muito bem. E aqui a história que contaste teve também esse efeito, não é? Vamos aprofundar um pouco os temas da história. Vais ter aqui já a oportunidade de comentar mais um pouco sobre talvez o simbolismo de algumas sequências. Eu reparei que há duas ideias recorrentes no filme. Por um lado, a ideia de ciclos e por outro, os avanços e recuos no tempo. Isto são duas constantes. E quero chamar a atenção para aquele plano circular em torno de uma mesa onde o tempo está em reversão, mas já há aqui uma variável comum, que é enquanto as mulheres estão a trabalhar, o patriarca está sentado no sofá a ler jornal. É invariável. Quais é que são aqui os simbolismos desta sequência? Podes comentar um pouco? Eu tentei, pronto, não ser, de certa forma, tão simbólico, mas Hum, ser um bocadinho mais fiel a essas memórias. E realmente uhum, uhum, é uma memória muito presente que eu tenho da minha infância e adolescência, não é? De realmente desse lugar do, do meu avô, não é? Que realmente não contribuía em ajuda nenhuma pois. em qualquer tarefa, não é? De casa, não é? E realmente desse silêncio que era pautado um bocadinho pelo seu silêncio, ou seja, se ele tivesse vontade de falar, eh, alguém falava naquela casa, se não tivesse o silêncio era uma quase imposto, né? E, geralmente nessa questão temporal, né, que me, que me interessa muito essa relação do tempo, do cinema poder realmente, nós podemos construir um tempo que não é aquele tempo que criamos do Cronos, não é? Para as Uhum, nossas uhum, uhum. Para organizarmos as nossas vidas, não é? Aqui as horas e os dias e os calendários, todos eles muito formatados, comuns, não é? E sim, tu sim. desconstróis isso tudo no filme e levas-nos para um espaço muito particular, não é? Era um bocadinho também que eu acho que aquela casa me dava, não é? Que era uma noção em que, de certa forma, eu perdi essa noção do tempo lá dentro, ou seja, Uhum, uhum. tanto pelo tédio, tanto de muitas vezes estar lá e não, não saber o que fazer e ter que inventar coisas para, Para te distraires, não é? Para ocupares o tempo. distrair, sim, ou muitas vezes realmente o tédio vencia e eu ficava no tédio, mas, Também, mas portanto, hoje em dia há falta disso, não é? Hoje em dia estamos constantemente estimulados quase, e muitas vezes prejudica-nos a criatividade, não é? O tédio está mais provado que tem os seus contributos, apesar sim, de nós o desprezarmos atualmente. e realmente eu sentia muito essa necessidade, não era necessidade, mas sentia que talvez desse formalismo de que falas, né? Uhum, Eh, Portanto, se eu criasse no exterior, não é, essa noção cíclica dos nossos dias, uhum, uhum. do ano, não é, das passagens, Das eh, estações, não é? das estações e do cosmos, não é, de certa forma, lá dentro poderia estar mais livre
para essa construção não ser já ligada a esse Cronos, mas uma ligação mais a um tempo que me parece mais o tempo de um tempo mais verdadeiro, de certa forma, Uhum, uhum. menos O tempo subjetivo, não é? Neste caso, o teu tempo. mais um tempo creio que é mais um tempo vivido, de certa forma, Uhum, uhum. por todas aquelas personagens que habitam aquele espaço, não é? E de certa forma não ter a necessidade de compor essa linearidade sequencial Uhum. de momentos, não é? E de estar um bocadinho mais livre nesses cruzamentos Muito entre os bem, tempos. muito bem. Já agora vou picar-te aqui um bocadinho com a próxima questão, que tem que ver talvez com questões formais, mas que pode dizer-te algo. O filme é uma dramatização das tuas memórias de infância e nela já há um certo acumular de impressões, não é? Que procuras retratar no grande ecrã e isso muitas vezes aproxima-nos do documentário. Na tua opinião, qual é a fronteira entre o drama e o documentário? E como é que tu posicionas o filme nessa fronteira? Eu não consigo bem entender, nunca consegui entender até hoje a palavra documentário, não é? E Uhum, eu acho que uhum. realmente nós, só nós criamos sempre ficções, mesmo que estejamos Exato. É sempre enviesado, não é? a Por muito que filmar. estejamos a retratar o real tem um ponto de vista e como tal é enviesado. Sim, eu acho que mesmo a própria questão tecnológica do cinema, digamos assim, ou seja, Uhum, o facto de nós enquadrarmos determinado quadro, né, de fazermos determinado quadro, acho que já estamos a ficcionar sobre um real, mas já estamos uhum. o que está em off já é realmente retirado, ou Excluído, seja, não é? De certa maneira. e estamos a criar, acho que já estamos desde logo Hum. a ficcionar Exato. uma determinada realidade. Enquadrar é ficcionar. Podemos tirar daqui quase um axioma. Da mesma forma que não é, ao escrever na literatura ou na poesia, não é, também já tem esse lado e creio que não existe outra maneira, assim como na pintura, não é? Uhum. Na pintura acho que é muito difícil ela ser um documento de uma realidade, mas é um excerto ou uma visão sobre esse real, não é? Pode ser o real, não é? Muito bem, muito bem. Para interpretar a tua avó e a empregada, escolheste 2 atrizes que são muito experimentadas, não é? A Márcia Breia, no plano português, e a Eva Rach, no contexto sérvio. Elas entendem plenamente a missão, mas acredito que tenha sido um processo, diria, curioso calibrar as interpretações. Ou foi um processo mais intuitivo? As personagens eu via, elas são realmente muito diferentes, quase Uhum, antagónicas na forma como lidam um bocadinho tanto com a questão do envelhecimento, como com a questão da solidão dentro de uma casa pronto, e desse tempo, não é, em que realmente já não há tantas crianças, tanto em que o tempo está realmente, a vida parece estar a caminhar para uma um espécie fim, de não é? fim, Uhum. não é? E realmente a forma como as 2 personagens se relacionavam com esse estado, não é? Eu senti que pediam duas figuras, realmente por si só já diferentes e distintas da Uhum. sua forma de estar. Depois, pronto, acho que foram imediatamente as 2 pessoas que eu pensei para os 2 papéis e ambas aceitaram para mim foi muito realmente especial que elas tivessem aceito, porque são 2 atrizes que eu respeito muito o trabalho e que gosto mesmo muito do que elas fizeram ao longo
de todos estes anos, né? E, mas o trabalhar com elas depois creio que também se tornou muito simples um bocadinho porque fomos falando de cada uma dessas personagens e acho que elas se já tinham um bocadinho, podiam ter um bocadinho, não estou a dizer que elas sejam assim, obviamente que não, mas podiam ter um bocadinho mais, cada qual ir buscar um bocadinho mais dessa, do que está dentro de nós, ligada a cada qual, né? Portanto, acho que foi um trabalho bastante calmo e muito prazeroso na relação também com toda a equipa e com elas, em mais específico, porque estavam mais presentes, né, durante toda a rodagem. Claro. Muito bem, muito bem. Finalmente, e agora que o filme pode ser visto em sala pelo público, já não está só disponível para aqueles espectadores militantes que acompanham os festivais de cinema, como estavas a dizer na resposta introdutória, sabendo que o cinema lento nem sempre é o que tem mais tração por parte do público, quais são as tuas expectativas? As minhas expectativas são realmente que as pessoas possam encontrar durante esse tempo que disponibilizam das vidas a um filme, né, que nem sempre entendo perfeitamente que nem sempre é fácil nós termos espaço nas nossas vidas para de repente pararmos 2 horas e dedicarmos 2 horas a estarmos em frente ou dentro de uma sala, mas realmente que eu sinto que é um lugar qualquer, que eu não sei muito bem traduzir por palavras, mas que eu sinto no cinema e quando vou ao cinema, não é? Que acho que também é um lugar em que me encontro a mim mesmo, para estou realmente neste ritmo que falávamos há pouco da vida, em que já não temos lugar para o tédio, mas também por vezes não temos lugar para nós mesmos, de uma certa forma. E acho que espero que as pessoas possam também reencontrar a si mesmas durante essas 2 horas e estarem. A minha expectativa não é realmente, não sei, gostaria, obviamente, que muita gente fizesse o filme, para faz os Bom, filmes até um naturalmente. bocadinho essa ambição ou esse desejo. Acho que pronto, é evidente que nós temos essa ambição, por vezes, creio, de ter muitos espectadores na sala, eh, mas nós não conseguimos, acho que, controlar isso, e além disso, também acho que estamos muitas vezes contra, ou melhor, os filmes que estão a passar ao lado dos nossos têm máquinas de promoção. Marketing completamente avassaladoras. Sim. Pronto, porque acho que não temos essa capacidade e também acho que não sei se devemos lutar da mesma forma, porque acho que realmente se cria depois um sentimento quase de que estamos a ver vamos ver um produto quase, não é? Em vez de vermos um filme, já é uma construção de muitas outras coisas que não têm realmente a ver com o filme, não é? E, portanto, eu não tenho a ambição, essa ambição sei que não será visto por milhões de espectadores, não é? Mas como certos filmes, mas eu creio que se chegar a algumas pessoas e realmente essas pessoas encontrarem um pouco também de si próprias enquanto estão ali, que levem o filme com elas dentro, acho que já é uma ambição grande. Exato. Também não é, acho que não é muito bom colocar alto, porque depois temos sempre, quanto mais colocamos altas, mais caímos, não é? Por isso, Muito bem. Nós estamos aqui a fazer a nossa parte para levar o filme a mais pessoas. A nossa conversa, infelizmente, chegou ao fim. Espero vir a conversar contigo mais vezes em futuros projetos. Adorei explorar estes conceitos contigo e desejo-te a melhor das sortes para o Sob a Chama da Candeia. Olha, André, vemo-nos no cinema. Muito obrigado, Bernardo. Vemo no cinema. E tudo de bom para ti. Então.
O André, não eu, mas o o outro André, André Gil Mata, falou aqui uma coisa muito engraçada em relação aqui a este filme e ao género em si, portanto, que é muito difícil fazer, por exemplo, documentários sem quase que fazer uma própria dramatização ou uma própria enviamento, não é? Uhum. Da pessoa que está a realizar e, portanto, da visão que quer transmitir, ou seja, por muito espectador que seja, não é? O facto também de estar a interferir, ter ali uma câmara, etc. Claro. Não estou a falar num género mesmo puro documentário, ou que assim se quer, não é? Mesmo assim, mesmo nesses casos, há sempre alguma influência, não é? E depois, obviamente, quando há, digamos, aqueles mistos de género, não é? Documentário, mas que tem uma Uhum. Uhum. dramatização e que é propositadamente assim, não é? Também, obviamente, que é óbvio, mas que aí, acho eu, o objetivo será um pouco ao contrário, não é? Que é, vamos dramatizar, vamos ficcionar aqui certas partes, mas outras são documentários até para dar pronto, uma ligação mesmo ao real, não é? Ou à história, depois depende também de Claro, história a história. claro, porque aqui a ligação, a história no seu íntimo, como Uhum. trata da família dele e da experiência dele, há aqui uma certa evocação de Pois, sentimentos, quanto de mais é esse, terrível. recordações. Exato. Há aqui um lado muito estreito, muito íntimo, que ele procura dramatizar, ainda que em parte, como está a falar da sua própria Uhum. família, acaba por ter aqui o seu quê de documentário. Só que lá está, como disse na entrevista, enquadrar é ficcionar. Portanto, Uhum. a partir do momento em que estamos a tomar uma decisão artística de incluir algo no plano e excluir tudo o resto, estamos a tomar uma decisão que vai condicionar aquilo que estamos a ver. Aí acabamos por criar a nossa verdade, em vez de Verdade. uma verdade absoluta. E é aquilo que o André Gelmata faz em Sob a Chama da Candeia, que é a sua quarta longa-metragem, um filme que, ao seu estilo, acaba por levar-nos para dentro de portas, para dentro do seu espaço de intimidade, onde cresceu em São João da Madeira e onde viveu uma infância que, lá está, estava aqui muito marcada por silêncios, por uma presença patriarcal muito forte e de uma casa austera, com tetos altos e aquilo que a direção de fotografia do Frederico Lobo, que aliás ganhou melhor fotografia nos prémios curtas, Verdade, verdade. aquilo que ele procura aqui fazer em harmonia com o André Gilmata é captar uma sensação de espaço que, mais do que o realismo do documentário, tenta promover através do cinema lento um estado de espírito, não é? Muito ligado ao tédio, como o realizador um, referiu na entrevista, e muito ligado a um silêncio avassalador, onde o realizador nem sempre se sentia muito confortável. E nós sentimos esse desconforto no filme, com aqueles planos prolongados, com o facto da história ser contada de uma maneira não linear, com o facto de termos um sentido de presença naquela casa muito grande, o tempo passa por nós, as estações passam, os planos repetem-se, há uma ideia de ciclo que é constantemente referida por não só uma repetição de planos e de ideias, mas também pelo facto de, ao longo do tempo, parece que as coisas não progridem em Uhum. sua casa. Há um certo marasmo que é instalado no filme Uhum. e que acaba por ser muito bem espelhado. Portanto, este é um filme que não é para toda a gente. Uhum. Atenção, não é para toda a gente. Vai haver muita gente que se vai sentir repudiada pela proposta estética e emocional do filme, mas para quem aprecia o cinema de Andrei Tarkovsky, de Béla Tarr, cineasta que muitas vezes é colado ao André Uhum. Gilmata, ou mesmo um Apichatpong, o Erasatakul, a gente do cinema lento vai apreciar esta proposta do André Gilmata. Mas não seja porque há aqui um cinema que é muito próprio, porque está ligado a essa intimidade da história que ele quer contar
que é muito dele, portanto não está a procurar imitar estes Exatamente. autores de renome, está sim a evocar as suas sensibilidades para contar uma história que no fim da linha é dele e que É merece muito ser vista pessoal. como dele e que ele merece-a. E Uhum. portanto é um filme complexo, mas muito interessante, que também recomendo bastante. Mais uma proposta portuguesa em alta. Muito bem, muito bem. Fica aqui grande análise, portanto, de Sob a Chama da Candeia e grande entrevista também, gostei bastante. André Gil Mata, muito obrigado pela tua disponibilidade, estares aqui no podcast e desejo, obviamente, muito sucesso para o filme, apesar que o André também referiu no final da parte da bilheteira, não é? Do marketing que alguns filmes tinham e que às vezes não é esse o caminho, mas pronto, e pode não ser, exatamente, nem todos os mesmos filmes têm o mesmo orçamento e não o têm que ter, nem têm que ter a mesma máquina de divulgação por trás, mas pronto, se o filme vale a pena ver, nós pelo menos aqui no podcast tentamos trazê-los aqui, o Bernardo traz-los aqui e tentamos sempre dar destaque maior ao cinema português. Mas olha, Bernardo, falando aqui, pronto, fazendo esta ponta aqui para a bilheteira, iremos dar aqui então um olhinho à bilheteira, portanto, do fim de semana passado, que Muito bem. portanto, vem aqui de 3 a 6 de abril, portanto, foi aqui no fim de semana passado e que teve uma estreia apenas dentro do top 10, mas foi uma estreia e tantas. Pronto, já lá vamos. Mas de resto, lá está, o top 10 não teve assim grandes mudanças, portanto, é tudo filmes que nós já falámos anteriormente, exceto um deles, não é? Mas já lá vamos. Portanto, não houve aqui realmente, por exemplo, Kneecap, o filme da tua semana, Bernardo, do episódio passado, e que também falaste com o realizador, estreou aqui em 14º lugar, pouco mais do que 1000 espectadores. Eu pessoalmente pensava que ia ter aqui um pouco mais de peso Tração, não é? aqui, exatamente, até mesmo pela edição rápida, e vi bastante até publicidade sobre o filme, mas por acaso, pronto, não conseguiu e pronto, foi erro meu de previsão, mas pronto. Em 10º lugar, temos aqui, portanto, no fim de semana passado já tínhamos visto que aqui o cinema da ação continua, aliás, está muito forte no top 10 e continua aqui, pronto, Novocaine, em 10º lugar, desceu de 8º para 10º lugar, portanto, já na sua 4ª semana, portanto, 4 semanas dentro do top 10, acho que é um feito grande e pronto, e passou aqui a barreira dos 22.000 espectadores, acho que não há aqui sim muito mais a dizer. Depois temos Vitória, o filme que estava em 10º lugar, subiu aqui um lugarzinho, mas portanto manteve-se aqui, até conseguiu ainda um pouco mais de espectadores, o que é de louvar, e portanto Diz mais sobre a atração das estreias do que, uhum, não é, propriamente os méritos do filme, não é? Mas lá está. é, Houve aqui uma semana de pouca renovação, não é? Daquilo que uhum, estreou nos cinemas e, portanto, está a dar a filmes como Vitória e não só, a oportunidade de continuar a estar aqui no top 10, porque a é. oferta não variou muito. É verdade, é verdade. E portanto o Vitória, atenção, exato, eu ia dizer, ele está aqui na sua 4ª semana também. E portanto estava em 10º lugar, eu já tinha verificado, pronto, ou previsto que iria sair do top 10, não é? Portanto já ia para a 4ª semana, já estava em 10º, mas não, mantém-se aqui, e pronto, firme e irto, não é? E não sai, pelo menos esta semana ainda não saiu daqui. Agora, em 8º temos o Mickey 17, a sua 5ª semana, que estava aqui, portanto, em 5º lugar, desceu aqui para o 8º, teve aqui um tombo, mas acho que também já levou mais de 50.000 espectadores, o que é de louvar, portanto, Uhum. acumulados, e acho que para o filme depois também não teve assim muita atração no passa a palavra, etc., a nível de críticas, está a fazer, mais aqui pelo nome do realizador e do ator principal, Robert Pattinson, Sem está dúvida, aqui a sem dúvida. levar ainda muita gente que é B, mas para o tipo de filme que é, acho que poderá ser aqui uma Sim, vitória que sim, está a conseguir, e atenção, 5ª semana, e é ainda verdade. dentro do top 10, portanto, Sim, e se olhares para as é de propostas de louvar. ficção científica, não Uhum, encontras grande alternativa. Portanto, verdade. para quem não gosta de perder Uhum. o cinema do género, nas salas de cinema, é a proposta óbvia, não é? Com Exato. mais nome.
É, Embora não seja um filme que recomendo. sim, e lá está, por exemplo, ele desceu de quinto para oitavo, vai da sua quinta semana, mas também lá está, é um filme internacional. Olha, por exemplo, falando em máquinas de marketing, acho que tem muito mais marketing do que, por exemplo, o próximo filme que está em sétimo lugar, que é o One Falling, que é o filme português, portanto, que também falámos há 2 episódios atrás, exatamente, e portanto, porque tinha estreado na outra semana, pois estreou, em sétimo lugar e manteve o sétimo lugar e até com um pouco mais de espectadores, portanto, aqui é ao contrário do, por exemplo, do Mickey 17, aqui se calhar o passa a palavra fez com que o Está a filme funcionar. exatamente, funcione e portanto na sua segunda semana mantém-o e aliás aumenta o número de espectadores, pouco mais de aliás 2.500, portanto tinha antes pouco mais de 2.000 e portanto continua aqui, quase já a chegar aos 50.000 euros em receita bruta acumulada, portanto, acho que é um sucesso e se calhar vai se manter aqui também, ainda dentro do top 10, esperemos, porque também é uma boa recomendação, não é, Bernardo? Sim, mais aqui em 19º lugar, Uhum, provavelmente, mas eu acredito que não só se aguenta, uhum. como vai continuar, a dar que falar, porque é de facto um dos grandes filmes portugueses do ano e está a ter uma promoção muito interessante. Lá Uhum. está a ser uma equipa que não está a descredibilizar o poder do marketing, nem a ignorá-lo, e Exa que está a colher os frutos do esforço. Não só passa a palavra cinéfilo, não só passa a verdade, palavra de quem vai ver cinema português, independentemente da qualidade, como depois também as pessoas, os espectadores comuns que procuram simplesmente ver um bom filme, estão a encontrar On Falling uma proposta à medida. E, portanto, verdade. eu penso que é este género de filmes que está a colocar um bom nome no cinema português. Exato. Eu espero que sim, e que leve mais pessoas e que se espalhe a palavra, que depois também se espalhe para outros filmes, que crie aqui também mais oportunidades, que dê destaque também, neste caso, à realizadora, aos atores, às equipas, e é isso que nós pretendemos. Mas pronto, é bom ver aqui um filme português que estreou, portanto, está aqui 2 semanas dentro do top 10 e que espero que continue. Pronto, lá está. Quem continua aqui, né, ainda estou aqui, eu e não está aí, olha, estava em sexto lugar, Não paramos de falar e deste filme. continua a levar ainda espectadores, pouco mais de 2.000, portanto já levou muito mais, mas portanto já passou o 2.300.000, está quase a chegar aos 400.000 euros, 2.400.000 em receita bruta acumulada. É um dos filmes mais vistos este ano em Portugal, e portanto já estamos em abril e ele continua no top 10 na sua 12ª semana. É incrível, pronto, né, já não há mais a dizer, muito mais a dizer sobre Ainda Estou Aqui, mas ainda estou aqui. No dia em que ainda estou aqui não estiver aqui, pronto, eles mudam o título do filme, não é? Mudam. Para Já Não Estou Aqui, não Ou é? já estive ali. Já estive ali, exatamente. Agora, Não, é já um ótimo filme. exatamente, é uma boa recomendação, portanto, para quem ainda não viu, continua aí nas salas de cinema. Depois, temos aqui, eh, 2 filmes que eu vou já passar assim mais à frente, eles desceram apenas aqui respectivamente um lugar, exatamente, portanto, em quinto lugar temos o filme Locket, sem saída, em quarto lugar temos Black Bag, portanto, um na terceira semana, outro na quarta, respectivamente, e pronto, acho que tem feito aqui números, digamos, consideráveis, não é? Black Bag, obviamente, um pouco maior, também já vai na Uhum. sua quarta semana e teve aqui mais força, estreou em primeiro lugar, recorda-se, em Locket não, mas Locket também aqui ainda dentro do top 5 e portanto aqui dois thrillers diferentes, não é? Mas que têm feito mais ou menos um percurso semelhante e que para mim até foram surpresas, não é? A nível Uhum. da bilheteira. Sim. Depois temos também aqui em terceiro lugar, portanto desceu de segundo para terceiro, a Branca de Neve, portanto na sua terceira semana. Há aqui um grande salto, é engraçado ver, portanto até Black Bag temos cerca de, aliás Black Bag levou pouco mais de 5.000 espectadores, Branca de Neve levou 22.000, um pouco mais do que 22.000 de espectadores, e depois temos novamente um filme de ação que era o número um da semana passada, portanto temos aqui o novo número um, que levou pouco mais de 24.000 espectadores. Portanto, há aqui um grande salto entre o segundo e o terceiro muito próximos, mas depois em relação a Black Bag. Portanto, Branca de Neve é um trabalhador implacável, sim senhor. Acho que Branca de Neve, mesmo assim, apesar
do mal passa a palavra continua, é um filme Disney, não é? Portanto, continua ainda acima dos 22 mil espectadores. Sim, mas vai É decrescer com alguma velocidade, porque penso que o desinteresse vai acumular-se. exato. Estou praticamente certo. Eu pensava que, pronto, ia cair mais, mas manteve-se ainda mesmo assim forte acima dos 20 mil espectadores só neste fim de semana, portanto, sim senhor. E Um Trabalhador Implacável, tinha estreado em primeiro lugar com um pouco mais de 25 mil, também a aguentar-se muito bem, levou mais de 24 mil espectadores, portanto, quase os mesmos números que na primeira semana, e portanto acho que também está de parabéns, ali quase a chegar ao meio milhão de euros em receita acumulada. Mas pronto, temos o novo número um que acho que já tínhamos previsto, não é? No fim de Claro. semana, no episódio passado, que é Esta era o entregue. film Minecraft, exatamente. Agora, o que me surpreendeu aqui, efetivamente, foi o número de espectadores. Portanto, Um Trabalhador Implacável em segundo, pouco mais de 24 mil. Um filme Minecraft levou mais de 100 mil espectadores, Bernardo. Tem 100 muito nome. mil Tem muito nome. espectadores. Tem mil. Eu tinha-te dito que isto seria aqui realmente uma explosão a nível de bilheteira. Se vai se manter ou não assim, não sei, porque vai depender muito aqui do passo à palavra, mas pá, o jogo já teve um furor, não é? Entre Uhum. aqui um público mais jovem, mas também um público adolescente, e que era muito previsível que o filme tivesse muita gente. É um filme de pipoca, É, claramente, claramente, e e que está vai a ser levar. preparado há muitos anos. Exatamente. Está a ser preparado há muitos E anos. portanto, Meteu-se a pandemia quando eles finalmente iam lançá-lo. e acho que até é bom afirmar que acho que vamos ter aqui o novo rei da bilheteira, daqueles filmes que ficam 3, 4 semanas em número um. Acho que Uhum. este Minecraft Sim, vai não ser um deles. tem, Porque se não tu tem reparares nas adversário. últimas, exatamente, nas últimas semanas tivemos, por exemplo, Um Trabalhador Implacável estreou em primeiro, antes estava o Black Bag em primeiro, depois o Branca de Neve também estreou em primeiro, mas portanto todos estes, o Mickey 17 também, salvo erro, portanto todos eles tiveram aqui uma semana em primeiro lugar e depois saem, entra um novo, ou seja, todas as semanas há assim um mais blockbuster, digamos, a entrar, e mesmo Branca de Neve, que seria assim com mais potencial, foi logo para segundo lugar na sua segunda semana, portanto não se aguentou, não chegou nem sequer perto dos 100 mil espectadores a este nível. Aliás, em 3 semanas tem 116 mil espectadores acumulados, e portanto Minecraft fez logo 101 mil, arredondadamente, na sua primeira semana. Portanto, acho que um filme Minecraft vai ficar aqui pelo menos 3, 4 semanas aqui em primeiro lugar mesmo. Sim, a marinar no primeiro lugar. Exatamente, aqui um novo sucesso, assim, com S grande na bilheteira portuguesa. E pronto, e fica aqui então este resumo. Se viram alguns destes filmes, também já sabem, é só entrar em contacto connosco e digam o que é que acharam. Se viram um filme Minecraft, também digam o que é que acharam e se vale a pena. E ainda falta aqui, Bernardo, teu último filme, que é o teu terceiro filme, como já é habitué, que é um filme que tem um nome que é um silêncio, o Silêncio de Julie, que parece ser um filme assim, tu agora deixas sempre assim o mais pesado para o fim, estou a ver, né? Olha que em termos de peso, estes 3 filmes, por acaso esta semana foi uma semana séria. Eu não optei Sim. por nenhum filme leve. São 3 propostas, para quem está com a cabeça orientada para, um cinema relativamente pesado. Então, se for o caso do Sob a Chama da Candeia, esse então é particularmente austero, mas este Julie Keeps Quiet, Uhum. ou O Silêncio de Julie, esta é a história de Julie, uma jogadora de ténis de alto rendimento que de repente vê o seu treinador ser suspenso e investigado, e tal como os restantes jogadores do clube, ela é incentivada a falar, a contar o que pode ter acontecido, mas ela opta por permanecer em silêncio. Esta é a primeira longa-metragem de Leonardo Van Gil. Curiosamente estive para entrevistar, no entanto, ele estava em Bruxelas e tanto eu como ele nos esquecemos que havia uma pequena diferença horária de 1 hora. Exato. E depois a entrevista acabou por não acontecer. E até então estou para conversar com o Leonardo. Uhum. Fica aqui a nota de que é uma entrevista que pode aparecer no futuro. Mas lá está, o filme foi enviado aos Oscars 2025 pela Bélgica. Esta é uma coprodução entre a Bélgica e a Suécia.
primeira longa-metragem do realizador, que aliás tem trabalhado constantemente em torno do tema do desporto. Já tem 3 curtas-metragens e avançou agora para a primeira longa-metragem, com uma interpretação central de uma estreante. A nossa Julie é interpretada pela Tessa Vandenbroek. Tem aqui uma primeira prestação muito compenetrada num filme que coloca muita pressão sobre ela, porque o filme é um drama observacional, muito recostado. Tem uma câmara muito fixa Exato. e que intervém pouco na ação. Na ação, exato. Então, aquilo que acontece em cena está muito dependente da performance desta jovem atriz que está mais do que competente no papel. Ela não tem que demonstrar uma grande amplitude emocional, no entanto, tem que permanecer compenetrada, tem que permanecer verosímil no papel de uma profissional de ténis e, Exato. portanto, está mais do que parabéns. Num filme que é essencialmente sobre um silêncio avassalador. Uhum. O conflito é essencialmente interno e, portanto, o realizador tem aqui o desafio de manter o filme interessante, porque nota-se que isto é uma curta-metragem que é um bocadinho esticada para longa-metragem. Vamos vendo os seus treinos, vamos vendo algumas interações com os colegas. É um filme que naturalmente trata da pressão do desporto e do ambiente estudantil em relação aos abusos sexuais. Demonstra, tal como a série Adolescence, Adolescência, que muitas vezes os pais não têm pleno controle sobre aquilo que os filhos fazem e muitas vezes os tutores acabam por substituí-los, não é? E então, tanto o Adolescence como o Julie Keeps Quiet comentam sobre os perigos que estão por baixo dessa incapacidade de controlar a todo momento aquilo que os filhos estão a fazer, não é? Porque há aqui lacunas, há aqui oportunidades de perigo, não é? Dada a ingenuidade. Então o filme tem alguma dificuldade em permanecer-se interessante, em reinventar-se do ponto de vista visual e do ponto de vista dos caminhos da narrativa. Uhum. No entanto, este é um realizador que considera o desporto como um universo audiovisual por excelência e, portanto, está muito conectado com aquilo que podemos ver, com aquilo que podemos ouvir e nota-se que ainda está a experimentar, que ainda está a tentar definir a sua linguagem. Por outro lado, tem aqui uma composição musical de Caroline Shaw que é bastante etérea, quase como um canto de uma sereia. E que contrasta com o nervoso silencioso da personagem. Então eu penso que este contraste acrescenta aqui uma camada de interesse a um filme que não está plenamente formado, um filme que tem alguma dificuldade em lidar com as perguntas que coloca, porque deixa tudo demasiado em aberto. Uhum. Ainda é um bocadinho superficial nessa matéria, mas não é desinteressante, tem uma boa banda sonora, tem uma ideia de cinema relativamente sólida e, portanto, merece ser visto, sobretudo por quem gosta destas temáticas, ou de desporto, ou de relação pais-filhos, e os potenciais perigos dessa desconexão. Exato, exato. Como se houvesse algum lobo mau à espreita para aproveitar-se de momentos de maior fragilidade. E, em última instância, é um filme sobre o quão manipulável é a mente de um adolescente quando está sobre a tutoria de alguém que respeita, não é? Quando respeitamos alguém, somos mais jovens, estamos muito permeáveis àquilo que essa pessoa deseja de nós, e então exato, então essa relação de atleta e treinador é particularmente delicada. Exato, exato. Sim, pode ser intensa e pode ser tanto para, pronto, pode ter bons ou maus resultados, não é? E quando digo Ora bem. resultados não é desportivos, é pessoais, Não é em termos de performance. exato, de emoções e por aí fora, e lá está, isso é uma altura de muita
muitas hormonas, as pessoas estão mais permeáveis, estão-se a moldar, a sua personalidade está a mudar e, portanto, e às vezes aquilo é a única coisa que têm como objetivo, não é, de vida e podem querer deixar tudo por aquilo e são horas e horas de dedicação, principalmente quando é assim desportos profissionais e às vezes até problemas na escola, não é? E de amizades sociais e Exatamente. com a própria família, etc, etc, ou o núcleo familiar. Mas pronto, fiquei também muito interessado. Portanto, esta semana isto é só boas escolhas, não é? Do ponto de vista dramático, foi uma semana muito interessante. Estás-me a dificultar o trabalho. Não, tu sabes, Portanto, deixa cá ver. tu sabes qual é o filme, tu sabes. É assim, eu acho que é, vou fazer aquele jogo que é, acho que é o Cão Preto, mas acho que devia ser como aquilo nos Oscars, tipo, acho que vai ganhar, mas acho que devia ganhar. Acho que devia ser o Sob a Chama da Candeia, porque é um filme português, Bernardo. E É tu és assim, né? português, tens que apoiar o Era- cinema nacional, Repara, Bernardo. era o Sob a Chama da Candeia, sem dúvida, Candeia? Ah, não. até ver o Cão Preto. Que Ok, pronto. super preto, Melhor, uma melhor, bandeira. é. Muito bem. Portanto, a Julie em terceiro lugar, não é? Sim. Coitada, ela que sofre, não é? Desportivamente e tu dás-lhe a medalha de bronze, Sim, mas coitadinha da para Julie. um espectador de cinema, para um É? espectador de cinema, um cinéfilo com um gosto minimamente abrangente, estas 3 propostas vão agradar em níveis Bem das variados. 3, exato, e recomendas as 3. Sim, eu estava aqui, pronto, Já brincadeira à tivemos parte. semanas bem piores. Sim, bem piores. Pronto, sim, não estava obviamente a disputar, acho que são 3 boas propostas e tu falaste muito bem de todas elas, portanto, com os seus pontos positivos e negativos, mas acho que realmente Cão Preto e que tudo aquilo que estavas a dizer também a nível dos teus colegas, da crítica e tudo mais, que se destaca como um dos melhores do ano, portanto, muito bem, olha, uma mão cheia aqui de filmes a recomendar, portanto, tem muita coisa boa para ver esta semana não há desculpas, e portanto, olhem, vão ver, vejam, ou revejam outros filmes, vejam outros filmes que também estão por aí e digam-nos coisas, nós estaremos por aqui para a semana, não é, Bernardo? E é isso. Até uma próxima, bom cinema.